Você sabe que não basta só escrever o seu código, você tem que testar ele também. E isso é muito importante, principalmente quando você está num nível mais júnior e quer chegar num nível mais pleno. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como testar suas aplicações front-end usando React.js e principalmente Testing Library. E no final desse vídeo, a gente vai perguntar para a inteligência artificial como que ela testaria o nosso código e a gente vai ver se vale a pena ainda aprender sobre Testing Library ou dá só para perguntar para a IA escrever os testes para a gente. Então já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Para começar, a gente vai instalar 3 pacotes: o Testing Library React, Testing Library DOM e Testing Library Jest DOM. Não importa se você está usando Jest ou VTest, esse vídeo vai servir para os dois. E a gente vai focar mais em como usar o Testing Library do que focar em como configurar o Jest ou o VTest. E o que a gente vai estar testando vai ser uma to-do list, que você pode adicionar vários itens, pode deletar eles, salvar em uma API e pegar de volta eles da API. E esse aqui é o componente do to-do list que a gente vai estar testando. Mas o primeiro ponto que é super importante sobre a Testing Library é que você não deve testar o seu componente a partir da implementação dele, e sim a partir da experiência do usuário. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver que no nosso componente ele tem um useEffect, um useState, várias outras funções. Ele usa componentes aqui como TextField e IconButton que vêm do Material UI. Só que o ponto é, se você mudar o seu botão do Material UI para uma outra biblioteca, o seu teste não deve falhar, ele tem que se manter o mesmo. Se você mudar a lógica ou o código de como você lida com essas funções aqui, e se você não quebrar a experiência do usuário, o seu teste tem que continuar passando. Então, você pode substituir várias coisas aqui dentro, e desde que o usuário perceba e utilize a sua aplicação da mesma forma, o seu teste tem que continuar passando. Porque aqui nesse text input, o que é importante para o seu teste é que ele vai renderizar uma tag de input no HTML. Da mesma forma que o IconButton ou o button vai renderizar uma tag de button no HTML e o usuário vai estar interagindo com isso. Então, o foco não é em como você implementa, mas sempre na experiência do usuário. E se ela é a mesma, o seu teste tem que continuar passando, independente da implementação que você fizer. Então, eu vou te dar um exemplo de como você não faria isso que eu acabei de explicar. Por exemplo, você passa aqui o data, o error ou loading que você quiser, e daí dentro do seu teste, você faz alguma lógica que fala: espere que o TextField, esse componente, receba na prop value um valor tal. Isso está focando na implementação, e se você mudar o TextField para outro componente, o seu teste vai falhar, porque ele estava esperando que fosse exatamente o componente TextField. Mesma coisa seria se você renomeasse uma prop e aí o seu teste estivesse esperando que aquela exata prop recebesse aquele exato valor. Então, isso acontecia com outras bibliotecas de teste, como Mocha, mas nesse caso do Testing Library, eles resolvem esse problema e agora você pode refatorar todo o seu código e ele tem que continuar passando os seus testes. Então, isso é um foco muito, muito importante que eu vou mostrar no decorrer desse vídeo. Então, bora para o nosso teste. Para a gente começar, a gente tem que renderizar o nosso componente. E para fazer isso, a gente tem que importar uma função chamada render do Testing Library. Então, aqui, Testing Library React. Aí, nosso teste, a gente vai chamar esse render e passar o nosso componente, que é o to-do list. A gente tem que preencher todas as propriedades dele. O nosso to-do list vai ter um array de data, que a gente vai passar como null. Ele vai ter também um erro, que vai ser uma string vazia. Se está carregando ou não, a gente vai passar ele como true. E vai ter também o onSave, que é uma função. Então, a gente vai passar uma função mocada aqui. A gente tem um outro erro, que é quando ele estiver salvando, ele pode dar um erro. A gente tem um loading do saving, que a gente vai colocar como false.
E aí a gente vai ter renderizado o nosso componente. Agora, para a gente testar ele, a gente tem que usar um outro método que na verdade é um objeto chamado screen. Esse screen ele vai trazer vários métodos para a gente poder testar o nosso componente, como por exemplo find, o get e tem o query também. Mas antes disso eu vou te explicar por que você usa o screen. Basicamente, se você pegar o retorno aqui do nosso render, você vai ver que tem também vários outros métodos, como o find, o get e o query. Só que a gente não quer que toda vez que a gente for usar alguma dessas várias funções, a gente tenha que, por exemplo, colocar ela aqui. Então a gente pode simplesmente, para facilitar, usar direto no screen e usar o método que a gente quer. Isso vai ser muito mais fácil, então não fique usando os métodos a partir do render, mas use sempre o screen. Outro motivo para usar o screen é que você não precisa importar ele do Testing Library React. Você pode importar ele direto do Testing Library DOM. Isso porque o screen ele é agnóstico ao framework, ou seja, ele pode funcionar e testar o seu código em qualquer framework. Ele não se importa se você está usando React ou usando Vue, ele se importa o que tem dentro do DOM, quais componentes HTML você está renderizando e não qual componente do React ou qual próprio ou qual função está sendo chamada. Então, se você quiser, você poderia até ter um componente em React, outro componente em Vue, os dois fazendo a mesma coisa e usar o screen do DOM para testar a mesma funcionalidade. A única diferença é que o método render aí sim é específico para cada framework. Então vamos escrever o nosso primeiro teste. A gente está passando o loading como true e o nosso componente renderiza um texto falando que está loading quando for true. Então vamos já verificar essa lógica. A gente vai usar o screen getByText para a gente pegar um texto, passar o nosso loading. A gente vai colocar aqui numa variável. E daí a gente vai usar o expect, loading, e a gente quer verificar se esse load está dentro do DOM. Só que para fazer isso eu teria que usar um método chamado toBeinTheDocument. Só que a gente não tem esse método na nossa lista aqui, então a gente tem que importar aqui o import testing library jest DOM. E como eu estou usando o vtest, eu vou usar aqui vtest, mas você pode só importar jest DOM se você só estiver usando jest. Aqui ele vai colocar vários métodos do nosso expect para a gente poder testar coisas do DOM, como por exemplo, toBeinTheDocument. Agora sim a gente vai verificar se o texto de loading está no nosso DOM. Quando a gente rodar esse teste, a gente vai ver que ele está passando. Mas agora vamos entender o que é esse getByText. Porque se você for ver, você vai perceber que tem três funções que são byText. A primeira é get, tem o queryByText e também tem o findByText. Esse find ele espera que seja await, porque ele retorna uma promise. Então a gente tem que fazer o nosso teste async. Vamos verificar o que muda se eu colocar loading 1, load 2, loading 3 e eu colocar aqui toBeinTheDocument, toBeinTheDocument, todos eles. 1, 2, 3. A gente rodar isso, você vai ver que o teste vai estar passando. Então parece que eles são iguais, mas tem uma diferença. O getBy ele vai procurar o seu elemento na tela e se ele encontrar, ele retorna. Se ele não encontrar, ele vai dar um erro. Agora o queryBy ele vai procurar o elemento na tela e se ele não encontrar, ele só retorna null. E o findBy, ele vai procurar o elemento na tela, se ele não encontrar, ele vai ficar continuando procurando até encontrar ou der um timeout. E tem como você definir nas configurações esse timeout. Então, eles são métodos que fazem a mesma coisa, só que para três casos diferentes. Vou dar um exemplo aqui, que você pode usar o getBy quando tiver um loading na tela, e o queryBy você vai usar quando não tiver um loading na tela. Por exemplo, se a gente pegar aqui do nosso render, a gente vai pegar o retorno
E ele vai ter uma função que chama re-render. Esse re-render, a gente pode renderizar o nosso componente novamente, só que nessa vez a gente vai passar o loading como false. E daí a gente vai usar o query by text para verificar se o loading não está na tela, ou seja, not to be in the document. Eu vou remover o find by por enquanto. Então você vai ver que a gente vai ver se está na tela o loading com loading true, renderizar novamente com loading false e verificar se o loading desapareceu da tela. E você vai ver que quando a gente salvar aqui, o nosso teste está passando. Só que por que você tem que usar o query by text e não o get by text? Porque se você tentar usar o get quando você quiser verificar que algo não está na tela, ele vai dar um erro, porque ele está sempre esperando que tenha um elemento na tela. Então ele deu um erro aqui falando que não conseguiu encontrar o elemento loading. E ele deu um erro antes da nossa verificação not to be in the document. Ou seja, quando você quiser verificar que algo não existe, você tem que usar o query by text. E se você quiser verificar que algo existe, aí você usa o get. E um ponto importante é que o query, get e o find, eles têm outros métodos além desse by text. Por exemplo, você pode dar um get by alt text, display value, label text, placeholder, role. Tem muitos outros métodos que você pode usar. E o text é só o que eu estou usando de exemplo agora, mas no decorrer do vídeo eu vou te mostrar todos os outros. E agora vamos testar outra coisa. A nossa to-do list, ela recebe aqui o data, que é todos os itens do nosso array. A gente está passando como null, mas vamos passar aqui o nosso array com 2 elementos e vamos testar se esses 2 elementos estão sendo renderizados na tela. A gente pode usar o screen.getByRole. Esse role determina qual que é a funcionalidade do elemento na tela. Então, ele não está especificando qual que é o componente de React que a gente quer, mas sim o que o HTML que vai ser renderizado representa para o usuário na tela. Então, a gente tem uma role que chama textBox, que isso é basicamente um input. Então, a gente vai pegar aqui o nosso input, a gente vai usar um expect input to be in the document, ou seja, a gente está verificando se tem um input na tela. Quando você testar e rodar esse código, você vai ver que você vai receber um erro. Esse erro ele vai falar o seguinte: found multiple elements with role text box, ou seja, ele encontrou mais de um elemento na tela que tem a mesma role. Então esse é um detalhe muito importante sobre os métodos get, query e find. Se você usar eles, eles só podem encontrar um elemento. Se você quiser encontrar mais de um elemento, você tem que usar o get all, query all e find all. Então vamos mudar aqui para get all by role, e daí você vai ver que não podemos falar to be in the document, porque não é um elemento HTML, mas agora vai retornar um array para a gente. Então o que a gente pode fazer, na verdade, é ver se o tamanho desse array é igual a 2, porque a gente está passando 2 elementos na nossa to-do list. Se a gente rodar esse teste, a gente vai ver que está passando. Então é muito importante você lembrar que o getAll ele vai retornar um array e vai ser para verificar mais de uma coisa na tela, mas os outros métodos, como o get só, ele só pode pegar um elemento na tela. Mas só verificar que tem 2 inputs na tela não é o suficiente. Vamos verificar que esses 2 inputs têm o valor que a gente está passando. Então a gente vai usar o screen.getByDisplayValue e a gente vai passar aqui ABC, que é o primeiro item. Então vamos colocar item 1 igual getByDisplayValue ABC e a gente vai verificar que o item 1 está na tela. Então, to be in the document. A gente vai ver que isso aqui está passando, ou seja, o displayByValue vai pegar qual que é o valor do nosso input que está na tela. Se eu colocar aqui algum outro valor, ele vai falhar.
Então agora vamos clicar no botão de Save e salvar a nossa to-do list. Primeiro, a gente vai precisar pegar o nosso botão. Então eu vou dar um Get by Role, passar aqui Button, que é Role Button. Só que se você fizer só isso, ele vai encontrar todos os botões da tela, mas eu quero só o botão que está escrito Save. Então eu vou passar aqui Name e passar Save, que é o que vai estar dentro do nosso botão. Então, aqui a gente vai pôr uma variável, save button, e a gente vai fazer expect save button to be in the document. Então, a gente está pegando o botão que está escrito save dentro. E daí você vai ver que o nosso teste está passando. Agora a gente quer clicar nesse botão. E tem dois jeitos de fazer isso. Você pode usar o fire event.click e ele vai clicar no nosso botão, mas eu não recomendo você usar o Fire Event. Ele é importado do Testing Library DOM, mas tem um jeito melhor de fazer isso. Você vai instalar um pacote chamado Testing Library User Event. E no seu teste, você vai fazer um setup antes desse User Event. Então a gente vai aqui importar User Event. A gente tem que importar aqui import user event from testing library user event. Aí a gente vai chamar o método setup. A gente vai pegar aqui o nosso event. E quando a gente quiser dar um clique, a gente vai usar um await event.click. Clique e passar o nosso save button. Esses dois métodos parecem iguais, mas eles têm uma diferença. O Fire Event ele vai simplesmente emitir um evento de clique naquele botão, mas já o User Event ele vai fazer várias outras verificações. Por exemplo, o input, o Fire Event ele vai simplesmente digitar no input, enquanto o User Event ele tem que clicar ou então focar no input para depois digitar. Então, todas essas verificações extras são para simular de fato a funcionalidade que o usuário experiencia no browser e não só chamar uma função ou emitir um evento qualquer sem fazer essas outras verificações. Então, esse User Event é muito melhor, é muito mais fidedigno com a experiência do usuário. Então, agora vamos implementar esse teste de fato e mostrar que funciona com os dois, mas lembrando, User Event é melhor. Aqui a gente tem a função onSave, que a gente tem que pôr aqui em uma variável, const onSave, igual aqui o nosso test. A gente vai passar onSave. Na verdade, esse cara tem que ser aqui em cima e aqui embaixo também a gente passa o nosso onSave. Aí agora a gente vai comentar para usar só o Fire Event e usar expect onSave to be called. E a gente vai ver que o nosso teste está passando. Se a gente usar o User Event ao invés do Fire Event, ele também vai passar. Agora vamos testar adicionar um novo item na nossa to-do list e quando clicar no Save tem que vir com esse item novo. Então a gente vai, antes de clicar no nosso Save button, pegar o botão de adicionar um item. Aqui na nossa lista tem o icon button, add icon, mas ele não tem nenhum nome, nenhum texto dentro do botão, ele só tem esse ícone aqui. Então como que a gente pega esse icon button? A gente vai passar um area label e vai falar add item. Esse label vai ser o label que vai definir o valor do botão, ou seja, o name. Quando der um get by role button, o name vai ser esse area label. E o certo seria você passar area label em todos os seus elementos. Esse area label ele vai ser lido pelos leitores de tela, que são para pessoas que são cegas e não conseguem ver que tem um ícone dentro do botão. Então você precisa passar um area label para definir o que quer dizer aquele ícone. A pessoa não consegue ver o ícone, então o texto vai falar para elas o que é. Eu coloquei o area label add item, então a gente vai usar aqui um screen.getByRole button name add item. A
A gente vai colocar aqui Add Item Button e vamos ver que esse cara tem que estar na nossa tela. Então, to be in the document. Daí o nosso teste, quando rodar, ele vai falhar porque tem mais de um Add Item na tela. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar que o Add Item ele é numa posição específica. Então, aqui a gente vai colocar Add Item on position e vai passar o index. Index mais 1. Agora a gente vai pegar qual posição que a gente quer adicionar um item. Então, vamos adicionar o Add Item on position 1. Aí sim, o nosso teste vai passar. E agora vamos clicar nesse botão. Então, await event.click, Add Item Button. E ele vai criar um novo item na nossa to-do list. Então, a gente tem que verificar de novo que tem um text box, mas agora são 3 text box ao invés de 2. Se você não quiser declarar uma nova variável, você pode só vir aqui, passar direto e vai dar tudo certo. Então, o nosso teste está passando. Só que agora a gente quer digitar naquele input que a gente acabou de criar. Então, vamos usar um screen.getByRole text box. Na verdade, a gente vai pegar todos getAllByRole e a gente vai pegar o elemento na posição 1, que foi o que a gente acabou de adicionar, new input. A gente vai esperar que tenha um new input, ou seja, to be in the document. A gente vai ver que ele existe, está passando. E agora a gente vai digitar nesse novo input. Então, event.type. A gente vai passar o nosso novo input e passar uma string qualquer, como 000. Agora, a gente vai esperar que no nosso onSave ele seja chamado, ou seja, to be called with um array que tenha o novo elemento, ou seja, tem que ter 3 e tem que ter o que a gente acabou de digitar. Eu vou copiar esse cara aqui, eu vou adicionar aqui o nosso array e eu vou passar aqui dentro um novo elemento na posição certa. Aqui eu vou usar um expect.n number, qualquer número, só que o valor tem que ser aqui 000. Então, vamos ver. E agora o nosso teste vai estar passando, ou seja, a gente está conseguindo testar que a gente adicionou um novo text box ali dentro no segundo elemento do array e ele está retornando certo quando a gente clica on save. Agora vamos testar uma funcionalidade um pouco mais avançada. Eu estou focado nesse input aqui. Se eu apertar Tab, ele vai focar no botão de mais. Se eu apertar Tab de novo, ele vai focar no botão de deletar. E se eu apertar Enter, ele vai deletar o item da nossa lista. Então a gente vai testar isso para ver se o Tab está funcionando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, antes de apertar o botão Save, a gente vai pegar o nosso input que tem aqui o último item da lista. Então a gente vai usar o display by value, passar aqui o valor que a gente quer ele, mudar a variável para item 2. E agora a gente vai usar o event.click para focar no nosso input. Então, clique item 2. Aí depois de focar, a gente vai dar um event.tab, que ele basicamente aperta tab. E a gente vai fazer isso 2 vezes, porque a gente quer selecionar o botão de deletar. E daí agora a gente vai usar o event.keyboard. Ele não é igual ao event.type, porque o type ele vai clicar no input e digitar. O keyboard ele basicamente só vai digitar no seu teclado. E a gente vai passar uma string que tem que ser entre colchetes e a gente vai digitar Enter. Aí ele vai de fato apertar a tecla Enter. Quando a gente fizer isso, se a gente olhar o resultado do nosso teste, a gente vai ver que o to be called with está falhando porque ele deletou aquele item. Então vamos agora deletar aqui. E a gente vai ver que o nosso teste está passando, ou seja, apertar Tab 2 vezes e dar Enter deleta o item de fato. Agora eu vou te mostrar um outro jeito de pegar um item da tela. Por exemplo, aqui eu estava pegando o Add Item Button pelo
role e pegando aqui um area label que eu defini aqui. Tem um outro jeito de você fazer isso. O area label é muito melhor, mas você pode também, por exemplo, usar o data test ID, passar aqui, sei lá, add item. Na verdade, a gente vai ter que passar o index, né? Então é add item traço o index mais um. A gente não vai passar o area label. E daí aqui, em vez de usar um get by role, a gente vai fazer aqui o const add item button igual screen.getByTestID, que é esse data test ID aqui. E daí a gente vai passar o add item 1, salvar. Quando a gente for ver, o nosso teste está passando. Esse teste ID, deve ser a última coisa que você vai usar para testar o seu código. Você sempre tem que ter os area labels no lugar ou usar o get by role, porque esse teste aqui ele é só para caso seja algo muito específico que não tem como fazer. Ou então, por exemplo, alguma funcionalidade de uma biblioteca que você está usando que você não controla e ele só tem o test ID ali ou eles não têm area label ou as roles certas. Então, evite usar o get by test ID, use sempre no último caso. E além do test ID, tem outros métodos como, por exemplo, get by alt text, que é para caso você tenha uma imagem, você precisa passar o alt text para descrever aquela imagem, então você vai usar isso. Você tem o placeholder text, caso você tenha um input vazio com um placeholder, você pode pegar aquele input pelo placeholder. Tem o get by title também. Então todos esses métodos são para você pegar os elementos na tela de uma forma que não é específico para sua implementação e sim para o que o usuário está usando, para a experiência do usuário. E o Test ID é o único que não é de acordo com a experiência do usuário e é o que você deveria evitar. E agora eu vou usar tudo isso que eu acabei de te ensinar sobre Testing Library para testar de fato certinho o nosso componente. Aqui está tudo dentro de um it apenas, mas a gente vai escrever todos os casos de teste para esse componente e depois a gente vai pedir para a inteligência artificial fazer o mesmo e vamos ver se ela vai fazer melhor que a gente. Mas antes eu quero te mostrar um problema muito comum. Aqui eu criei alguns casos de teste para a gente ver e você pode ver que o should render loading state ele vai ser separado quando na verdade ele não precisa. Esse caso de teste aqui pode ser testado dentro do should save items. Da mesma forma que o should disable save button when saving também pode ser testado junto. Ou seja, em vez de fazer 3 casos de teste diferentes, você pode fazer um só que carrega os itens, que depois salva eles e verifica que o botão está desabilitado. Então, evite fazer vários casos de teste para coisas que podem ser testadas juntas. O título do seu teste vai ser maior, porque você vai ter que explicar tudo isso, mas é muito melhor, porque vai ficar mais fácil de entender e o seu teste também vai ficar mais rápido. Em vez de você ter que chamar esse render toda hora em um monte de teste, você vai chamar ele menos vezes e já vai aproveitar que o seu componente está renderizado ali e fazer verificações adicionais. Então evite quebrar os seus testes em muitas coisas pequenininhas e faça testes maiores. E fazer testes longos é melhor, mas tem um pequeno problema. Se você estiver rodando num CI e esse CI tiver uma máquina muito lenta, o seu teste longo pode atingir o timeout, mas aí é só você configurar um timeout maior que não tem problema nenhum. Então só não se esqueça desse pequeno detalhe. Então aqui eu coloquei todos os meus testes, eles estão implementados, mas agora vamos perguntar para a inteligência artificial escrever esses testes e depois vamos comparar o que ela fez e o que eu fiz. Então aqui vamos abrir o GitHub Copilot.
eu não quero que ele veja nosso arquivo de teste, apenas o nosso to-do list, e eu vou adicionar também o package.json para ele saber quais pacotes a gente tem e qual ele deve usar. Então vamos perguntar para ele aqui, write tests for to-do list component. Vamos ver o que ele vai falar. Tá gerando aqui. Então ele gerou um arquivo novo. Esse arquivo aqui tem um import que não está usando. Tá usando o jest, o que não esperava, mas tudo bem, porque eu dei o package.json, ele devia saber que é vtest. Ele está usando esse mock clear aqui, que poderia estar na configuração, mas tudo bem. E como você pode ver, ele criou vários testes bem pequenos. Ele colocou a maioria dos casos como loading state, error state, está verificando aqui com display value, ele está adicionando novos itens, novos to-dos, está deletando, mas ele está vários testes pequenininhos que poderiam ser grandes em um só, e também ele não testou todos os casos. Vou mostrar aqui agora tudo o que eu fiz. Vou colocar aqui o meu código na esquerda e o código dele na direita. Se a gente olhar, ele colocou o loading state separado, enquanto eu criei um should load, update, delete and save items. E aqui dentro eu faço tudo isso. Primeiro eu renderizo e vejo se tem um load. Depois eu re-renderizo de novo e vejo que o load sumiu. E daí agora eu verifico que os itens estão lá. Como você pode ver aqui, ó, ele verifica que tem 2 itens na tela, mas ele não verifica que o display value está certo, porque poderia estar errado, isso poderia ser um bug. Aí eu adiciono um item, verifico o que mudou, eu escrevo nesse novo item, eu acho que ele não faz isso. Quando ele adiciona aqui, ele não digita no item para ver se vai funcionar. Eu deleto o item depois e dou um save. Quando ele dá o save, ele não modificou aqui o que ele salvou, ele simplesmente pegou um valor default que ele está passando e está salvando, esperando esse valor default. Então ele nem está digitando no campo para ver se funciona. Agora, o outro teste que eu fiz aqui, eu fiz um update, delete e save usando o keyboard. Esse aqui também é muito bom. Nem sempre você vai querer isso, mas é um dos casos que é bom testar. E eu só dou tab e enter aqui e ele funciona tudo certo. E tem os error states também, que esses aqui são bem simples, bem básicos. E ele fez aqui pelo menos certo. Colocou o save error e o error normal. Então, o que a gente pode concluir é que ainda vale a pena aprender sobre Testing Library e como testar o seu código, e que a inteligência artificial ainda não chegou no ponto que a gente quer para não precisar mais aprender nada. Mas é claro que sempre dá para usar a inteligência artificial para criar o código inicial e depois, com o seu conhecimento que você aprendeu nesse vídeo, aplicar e melhorar o código que a inteligência artificial gerou. Então, se você gostou e aprendeu algo de novo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.